Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Washington. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, iniciando um bate-papo, iniciando nossa conversa sobre aí os negócios de impacto social, de impacto ambiental, sobre o terceiro setor. Boa noite, Ana. Que bom vocês chegando. Sempre um grande prazer estar com vocês, trazendo um pouquinho de nossa experiência, um pouquinho sobre o nosso propósito, né, de difundir, divulgar, fomentar aí o terceiro setor, fomentar os negócios sociais. É sempre bom a gente ver os amigos chegando e a gente poder ter esse bate-papo, essa conversa que nós estamos fazendo aí frequentemente, umas 2 vezes por semana. Hoje nós vamos trazer o tema de responsabilidade social e ambiental nas organizações, né? O que é isso? O que significa ter responsabilidade social? Não só nas organizações, né? Mas como responsabilidade social e ambiental na vida, né? A responsabilidade do ser humano. Boa noite aí, Diego. Boa noite, Chico. Muito bom estar com vocês aqui. Isso é muito legal. Vamos esperar mais um minutinho para o pessoal chegar e a gente começa nosso bate-papo, né? Nossa conversa sobre esse tema aí. Quando a gente está falando de responsabilidade social e ambiental, né? A gente não fala só das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, mas a gente está falando de qualquer empresa privada, qualquer órgão público, está relacionado à responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Ela é muito ampla. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jéssica. Muito bom ter vocês aí. Muito legal. Quando a gente inicia esse tema de responsabilidade social, né, responsabilidade ambiental, é um tema que vai muito além da filantropia, né, da benemerência, né? A gente às vezes acaba confundindo um pouco, né, a responsabilidade social com filantropia, com benemerência. A gente está falando em algo que vai muito além disso, né? No passado, né, a responsabilidade social era o mesmo que filantropia, era o mesmo que benemerência. Confundia-se muito isso, na verdade, né? As empresas, né, as pessoas faziam as doações às instituições de caridade. Doava cesta básica, prendas para bazar, compravam rifas, né? Isso era tido como a responsabilidade social. Era, vamos dizer assim, uma visão um pouco errada, né? Em que só o governo tinha obrigação com a sociedade, tinha obrigação em cuidar da sociedade, obrigação de cuidar do meio ambiente. Essa era muito a ideia no passado, né? Mas a partir, vamos dizer assim, de uns 30 anos para cá, né, que é da década de 90 para cá, não só no Brasil, mas no mundo, mudou um pouquinho esse conceito, né? As noções de responsabilidade social e ambiental ampliaram e tomou um ganho de um outro sentido, de um sentido um pouco mais amplo do que isso. Então é importante a gente falar que existe uma diferença muito grande entre filantropia e responsabilidade social, que parece que é a mesma coisa, mas é muito diferente. A filantropia é amor à humanidade, amor ao ser humano, grande generosidade, caridade para com os outros seres humanos, desprendimento. Isso é filantropia, é um ato, né, de ajudar alguém ou uma comunidade por meio de ações caridosas, ajuda financeira, doações de objetos. Isso é um ato de filantropia e envolve sempre um forte senso de dever moral por parte do doador, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, né? Como empresas, né?
São sempre ações individuais, voluntárias, e acabam sendo restritas a pessoas, a filantropos, a alguns empresários, né? Mas trata-se de uma ação de assistencialismo, sem qualquer tipo de planejamento, né? Tudo bem, tá certo, é uma forma de ajudar ao semelhante, ao próximo, né? É uma forma pontual, né? Que nós, né, nós seres humanos, né, apesar dos nossos defeitos, nós somos seres sociais, somos capazes de praticar atos de empatia, altruísmo, generosidade com os nossos semelhantes, né, com os nossos, com outros seres humanos. Isso é filantropia, tá tudo bem, mas e responsabilidade social e ambiental? O que é isso? Qual a diferença, né? A responsabilidade social são essas ações que visam promover uma melhoria na qualidade de vida de grupos, de pessoas ou de uma comunidade inteira, por exemplo. Com ações aí voltadas para educação, geração e distribuição de renda, saúde, desenvolvimento assim nos aspectos, em projetos ambientais, sociais, tudo relacionado com sustentabilidade. Isso é uma responsabilidade social. Ela tem um senso, vamos dizer assim, de dever cívico, de fomentar a cidadania, né, que é praticar os direitos e deveres das pessoas, no sentido assim de cuidar da sociedade e do meio ambiente. Esse é o senso de dever cívico. E as ações dentro da responsabilidade social e ambiental são sempre ações coletivas, são tomadas pela coletividade, pelas pessoas, pelas empresas, pelos colaboradores, pela comunidade, e é uma ação extensiva a todos. E sempre demanda o que? Um planejamento. Quando a gente fala em responsabilidade social, ambiental, a grande diferença para uma filantropia é que demanda gerenciamento, planejamento. Não fica simplesmente numa ação isolada. Isso é importante a gente ter sempre esse conceito, né, de filantropia e responsabilidade social. Mas assim, vamos ver assim, o que é responsabilidade? O termo responsabilidade, né? Responsabilidade é responder pelos atos praticados. É o nosso dever, né, de arcar com as consequências do que nós fazemos, do nosso comportamento ou do comportamento de outras pessoas, né? E é nesse sentido que a gente fala da responsabilidade de uma empresa. Quando ela é responsável, ela responde pelos atos que ela pratica com a sua produção, com a prestação de serviços, com a exploração dos recursos naturais, sociais mesmo, de onde ela está inserida. Isso que a gente fala de responsabilidade social da empresa, né? E na medida que essa empresa, que essa organização utiliza a mão de obra da sociedade, utiliza os recursos naturais da sociedade para produzir, né, aquele serviço, produzir aquele determinado produto, ela passa a ter uma responsabilidade para todo aquele entorno em que ela está inserida. Às vezes é numa cidade, num bairro ou no país, na verdade no mundo, né? Dependendo da abrangência dessa empresa. É exatamente aqui que a gente olha e percebe que a empresa pode atuar diretamente para minimizar os impactos causados pela sua atividade. Porque toda atividade de uma empresa, seja ela prestadora de serviços ou comercial, industrial, causa impacto. Causa impacto econômico, causa um impacto social, causa um impacto ambiental. E ela tem que tomar ações, fazer ações para minimizar esse impacto. Isso é a responsabilidade, porque ela tem que ter esse dever, ser responsável e responder por esses atos praticados por ela. E aí, por outro lado, quando a gente olha a filantropia, ela traz uma ajuda imediata a uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas. A responsabilidade social traz efeitos de longo prazo
né, médio, longo prazo, para uma comunidade inteira. Aí a gente faz uma pergunta que é interessante. Será que os atos de filantropia praticados por uma empresa podem ser vistos como responsabilidade social? Ou será que os atos de responsabilidade social que são praticados por uma organização podem ser vistos como ações filantrópicas? Gera sempre essa dúvida, né? A gente sempre fica num divisor. Aonde é filantropia, onde está a responsabilidade social? E aí que a gente tem a ISO 26000, que ela veio responder essa pergunta, né? Ela veio mostrar esse divisor de águas, né? A ISO 26000, ela veio em 2010, né? Na Genebra, Suíça, na sede, né? Da Organização Internacional de Normalização, né? Que é a ISO. Ela trouxe as diretrizes de responsabilidade social. Veio assim universalizar, né? A linguagem de responsabilidade social no mundo todo. E também passou a incorporar os aspectos ambientais. Ela iniciou, né, veio como a responsabilidade empresarial, né, social e empresarial, mas ela passou a incorporar também os aspectos ambientais. Isso em 2010, nós estamos falando em pouco tempo, né? 10 anos apenas existe uma normalização para isso. Aí a resposta do Brasil foi em 2012, né? A resposta à ISO 26000 foi em 2012. Através da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, publicou a NBR, né, que é a ISO 16001, de responsabilidade social corporativa. Então a ISO veio para normatizar, falar o que é responsabilidade social, o que é responsabilidade ambiental, o que é o divisor da responsabilidade e a própria filantropia. Mas existem alguns conceitos que são interessantes a gente analisar, pelo menos eu entendo nesse formato, né? Um conceito sobre responsabilidade socioambiental, muito interessante. Eu acho que existem alguns erros de conceituação, porque quando a gente fala que uma empresa ela está, né, seguindo as normas, né, as leis do setor, nas mais variadas áreas, né? Empresas do ramo da área da saúde segue toda a legislação ligada na área da saúde, dos conselhos regionais, da vigilância sanitária, da parte trabalhista e fiscal. Quando ela segue as leis e as normas, essas ações de seguir as leis e as normas, eu entendo que não pode ser considerada como uma responsabilidade socioambiental. O que ela está fazendo? Simplesmente exercendo um papel de pessoa jurídica cumprindo as leis. É a famosa compliance, né? Estar em conformidade. Está em conformidade com a legislação, com toda a legislação fiscal, a legislação tributária, trabalhista, econômica, ela cumpre com a legislação. Beleza, ela é responsável só por esse motivo, né? A responsabilidade socioambiental é aquela que uma empresa tem com a sociedade, com o meio ambiente, além das obrigações legais e econômicas. Isso eu vejo como responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental. E aí a gente tem exemplos do que nós estamos falando hoje, né? Do que é ir além. Então vou trazer alguns exemplos que a gente já atuou, trabalha com essas organizações para a gente ter essa diferença, né, de responsabilidade, onde inicia realmente uma responsabilidade social e ambiental plena. Por exemplo, nós vamos falar lá de Salvador, na Bahia. Tem um hospital Litocenter, que é um hospital dia. Hoje é clínica geral, foi só de urologia, hoje é clínica geral, saúde da família, lá do Dr. Modesto Jacobino. Ele tem um modelo de negócio social, tá? Ele tem uma empresa social. Ele tem aproximadamente 150 funcionários. Dos 150 funcionários, ele deve ter, se não me engano, de 5 a 6
PCDs, pessoas com deficiência. Paga os funcionários no piso salarial da categoria, ele dá cesta básica para todos os funcionários, paga um seguro saúde, ele tem um benefício, né? Ele fornece um benefício de cartão de compras para os funcionários, todos têm equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Ele atende totalmente à Convenção Coletiva do Trabalho, a legislação de PCD e as normas sanitárias. Ele tem também lá um programa de capacitação e qualificação de funcionários, porque é uma exigência de alguns planos de saúde para credenciar o hospital. Ele faz a manutenção de uma praça, eu conheço bem lá, uma praça bem de frente para o hospital, uma praça bonita, ele faz a manutenção dessa praça, uma praça pública, tá? Em frente ao hospital. Mas ele tem um benefício de redução da taxa de licença e funcionamento, porque é uma lei municipal lá de Salvador. Ele atende mais ou menos 60% de SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde. Ele tem um benefício de imunidades de algumas contribuições, porque ele atende os requisitos da lei 12.101. O que a gente enxerga nesse primeiro quadro? Que essa organização ela tem compliance, ela está em conformidade com as legislações e obrigações, ponto. Só isso, nesse primeiro quadro que eu estou passando. É exatamente isso o que está acontecendo com ele. Mas qual o programa social que ele tem? Ele tem um atendimento gratuito de 36 mil pessoas na periferia de Salvador por ano, porque ele tem 2 ônibus que fazem as consultas na periferia, consultórios ambulantes. Ele realiza uma média de 12 mil exames gratuitos por ano, que são as pessoas que nem têm o SUS, né? Ele tem um projeto recente que ele estava comentando comigo recentemente agora, que é o projeto Saúde do Homem, né? Que ele atende morador de rua, itinerante, durante 3 vezes por semana, o ano todo ele faz isso, para prevenção e encaminhamento para exames, mais ou menos 100 a 150 pessoas por semana ele atende nesse programa, nesse projeto. Ele está fazendo parceria com as escolas municipais públicas da região onde ele está. Ele está no bairro da Graça, ali em Salvador, perto do Farol da Barra, né? Então ele pegou aqueles bairros vizinhos e ele está fazendo parceria com a escola pública para atender as famílias em vulnerabilidade social dessas comunidades, porque ele tem comunidades, as favelas estão dentro também da cidade de Salvador, então ele está atendendo as comunidades no entorno do hospital. Então vai atender com psicólogo, com assistente social e médicos, em média aí umas 120 famílias. O impacto social positivo que ele está causando é mais ou menos um atendimento de 41 mil pessoas em vulnerabilidade na cidade de Salvador. Isso é responsabilidade social. Até onde ele cumprir a legislação, faz parte, é uma responsabilidade como pessoa jurídica cumpridora das normas e da legislação. A partir daí, passou a ser uma responsabilidade social com um impacto social positivo muito grande. É fácil a gente identificar. Nós vamos pegar um exemplo aqui de Campinas, né, São Paulo, em Campinas, o Colégio Tigrinhos, a Escola Tigrinhos Comunidade. Mesma coisa, é uma escola particular, de ensino infantil ao ensino médio, está num bairro nobre aqui de Campinas, muito bonita a escola, está no modelo de negócio social também. Tem lá perto de 100 funcionários, todos registrados nos seus pisos salariais, recebem a cesta básica, cumpre com a legislação total, em termos de cesta básica, cumpre a legislação sanitária, da parte da Secretaria de Educação, todas as normas e procedimentos. Ótimo. Só que eles têm um programa que chama-se Educando Educadores Sociais, que é a capacitação de pessoas comuns, pessoas que podem ser educadores sociais e vão trabalhar nas periferias, trabalham nas associações da periferia da cidade. Formaram por ano, mais ou menos em média, 1.000 educadores sociais. De cerca de 70 a 100 entidades que eles atendem,
Gratuitamente eles fazem essa formação. Vão fazer mensalmente as visitas e a capacitação nessas entidades, nas comunidades, nas praças, vão fazer contação de história, distribuição de livros, a leitura nas praças, leitura nas comunidades. Impactam, em média, em torno de 15 mil crianças são indiretamente beneficiadas por ano por essa ação social, por essa responsabilidade. O impacto positivo é de mais de 16 mil pessoas em vulnerabilidade. Isso é responsabilidade social. Eles envolvem os seus colaboradores. Os colaboradores têm todos os direitos, todos os benefícios, mas eles também são envolvidos para trabalharem como voluntários nesse projeto. Eles envolvem os pais dos alunos, envolvem os alunos e as comunidades. Esse é o trabalho da responsabilidade social. Ela está gerando um impacto positivo. É um modelo. Isso nós estamos falando em responsabilidade. Quando a gente vai para um outro projeto, também já comentei aqui com vocês, que é no Rio de Janeiro, Delfim Box, lá do Gabriel Ribeiro. Mesma coisa eu vou falar para vocês. Ele tem uma academia no bairro da Tijuca, maravilhosa, tem 5 andares o prédio. Deve ser a maior e melhor academia do Brasil, a academia dele. Sediou nos Jogos Olímpicos equipes, né, de Cuba e outros países, foi sediada lá pela estrutura que ele tem. Tem mais de 2 mil alunos matriculados. É uma academia, eu acredito, tem até marca de produtos que são comercializados, uma das maiores academias do Brasil. E ele tem um projeto junto, que é uma associação que chama-se Associação Mais Vida. Tem o projeto Lutando pela Vida. Esse projeto Lutando pela Vida é feito dentro do complexo penitenciário, lá de Jericinó, no Rio de Janeiro. Complexo Bangu 1, Bangu 2. Lá ele tem 800 alunos, mais ou menos são 100 mulheres dentro do complexo penitenciário, para ressocializar essas pessoas quando saem de cumprir a sua pena, passam a ser egressos do sistema penitenciário. Ele distribui mais de 300 bolsas para os moradores das comunidades que estão no entorno da academia, na Tijuca ali, no bairro do Turano, no bairro dos Macacos, em volta da Tijuca. Ele distribui as bolsas e alguns desses projetos que são dessas pessoas egressas do sistema penitenciário estão dentro das comunidades que elas moram, que hoje perto de 300 jovens e adolescentes estão sendo beneficiados em cada um dessas comunidades. Tem uma parceria com a Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, aquelas penas alternativas, são mais de 30 a 40 apenados que estão trabalhando, se ressocializando através desse projeto. Esse impacto positivo social, de responsabilidade, está gerando um impacto em mais de 2.500 pessoas em vulnerabilidade. Isso é um impacto social, isso é responsabilidade social. Se a gente olhar, a gente tem muito exemplo, vou falar mais uns 2 exemplos aqui, mas tem muito exemplo que a gente está falando, isso é fazer, isso é ser responsável. E a gente olha assim, vamos falar do meio ambiente, Hospital Veterinário Taquaral em Campinas, cuida saúde e meio ambiente. Meio ambiente por quê? Porque cuida da fauna. Saúde porque cuida da saúde humana. Cuidar da saúde animal, você está cuidando da saúde humana, no controle das zoonoses, as doenças causadas, transmitidas pelos animais. O Hospital Veterinário Taquaral, um hospital 24 horas, eu acho que é o maior hospital de Campinas, cumpre todas as obrigações fiscais, sanitárias, trabalhistas, normas do Conselho Regional de Medicina Veterinária, completo, atende aos requisitos. Só que, o que ele faz a mais do que isso? Atende mais de 100 ONGs de animais da região de Campinas, gratuitamente, tá? Adoção, castração. Fez nos últimos anos mais de 30 mil atendimentos gratuitos para essas ONGs. Parcerias com as universidades, né? Faculdades de veterinária, para capacitar estagiários, cursos gratuitos para cuidadores e para tutores.
fez mais de 300 cursos gratuitos para capacitar cuidadores, capacitar tutores, lares provisórios, tem atendimento, atende os cães farejadores da Polícia Federal do Brasil. Isso é responsabilidade social, isso é responsabilidade ambiental, com feiras de adoção. Isso é fazer um plus, isso é você estar fazendo algo diferenciado. Nós falamos ali que o Hospital Veterinário Taquaral atendeu, né, um impacto social e ambiental positivo, aí, com mais de 15 mil pessoas beneficiadas com isso, né, diretamente, mais de 30 mil animais. Né, a gente nem consegue mensurar essa dimensão do indireto, né, o que causou indireto esses benefícios. Vocês conseguem perceber a diferença de você estar em conformidade e tal, e da responsabilidade social e ambiental? Como existe uma sutil, mas é uma diferença muito grande. E aí a gente tem indicadores de responsabilidade social e ambiental, que é para mostrar como que uma organização demonstra, né, que responde pelos seus atos praticados, que colabora com o meio ambiente, que colabora com a sociedade como um todo, além das obrigações legais e econômicas. Esses relatórios de impacto social e impacto ambiental mostram as operações, as análises de resultados, são relatórios mesmo, são números, são balanços que são feitos. E essas ações sociais, de responsabilidades sociais e ambientais, influenciam o valor das ações nas bolsas de valores das empresas que mostram esses relatórios. Nós temos aí Bolsa de Valores de Nova York, né? Tem o índice Dow Jones de sustentabilidade. Em Londres, Financial Times de Londres, Joanesburgo, em São Paulo, né? Bovespa. Tem o ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial, e a nível mundial nós temos o GRI, que é o Global Report Initiative, que mostra o que as empresas de qualquer porte estão fazendo, estão atuando, estão impactando o meio ambiente ou impactando a sociedade como um todo. E isso é demonstrado no que a gente chama de balanço social e balanço ambiental. Um balanço mesmo, como se fosse o balanço que a gente está acostumado a ver, né? O balanço patrimonial, o balanço financeiro. É um balanço relatando o que aquela determinada empresa impactou, o que ela fez nos aspectos gerou riqueza, como ela distribuiu essa riqueza, em que entes da sociedade essa riqueza foi distribuída, para os colaboradores, para os funcionários, para o público interno dela, né? Para o externo, quer dizer, para os clientes, para os fornecedores, para o entorno, para a comunidade. O que ela fez com relação ao meio ambiente, como ela impactou o meio ambiente, isso é mostrado num relatório. Mede-se o impacto. Mas aí a gente ainda fica pensando, né? A maioria dos empresários hoje, de grandes corporações principalmente, fala muito, né, de responsabilidade social corporativa. A própria ISO 26000 é isso, né? A responsabilidade social corporativa. Mas é difícil para mim, né? Eu acho difícil entender por que das uma área ou um departamento específico de responsabilidade social nas empresas, ao invés das empresas nascerem socialmente e ambientalmente responsáveis. Não precisa ter um departamento que cuida da responsabilidade social, como se fosse uma coisa à parte, né? Ser responsável, que responder pelos atos, é uma coisa natural. É simples para se entender isso, né? E a verdade, as pessoas têm isso como um departamento. As empresas têm como um departamento, como um setor de responsabilidade. A empresa tem que ser responsável. Todos têm que ter a responsabilidade social. É fácil a gente medir o impacto financeiro, o impacto econômico, né, de uma atividade. Isso é muito fácil, né? A gente mensurar isso. É simples, né? Com números a gente consegue enxergar, né?
Mas qual é o real valor, por exemplo, de uma empresa que capacita educadores, que impactam crianças dentro de uma comunidade? Como que você vai avaliar qual é o real valor desse impacto? Ou de uma empresa, né, por exemplo, que gera emprego e renda para moradores de rua, tirando daquela condição de pobreza. Olha como é uma coisa grande. Ou de uma empresa que ressocializa egressos do sistema penitenciário, impactam comunidades. A atividade dela é escola de boxe. Mas o que ela faz? Ela ressocializa egressos do sistema penitenciário. Como mensurar, como medir esse impacto causado? É muito grande, os números seriam muito grandes. Como valorizar um trabalho desse? Dentro das instituições do terceiro setor, dentro dos modelos de negócios de impacto social, como valorizar esse impacto positivo que cada negócio dentro da sua área, da sua atividade principal pode gerar de positivo para aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade, ou para o país como um todo, ou para o mundo, na verdade. Né? Eu acredito que as organizações atuais, né, daqui para frente, né, nas organizações, né, as pessoas, eu vi muito isso aí de Pierre Weil, um educador, um psicólogo francês, criador da Universidade da Paz. Ele falava muito isso, né, que as pessoas, as organizações do terceiro milênio, as pessoas não querem mais ser peças de engrenagem, elas querem saber para quê, por que elas trabalham, para quem elas trabalham, qual o sentido do trabalho dela, qual o propósito daquela organização. Elas não vão aceitar mais trabalhar se elas não contribuírem de alguma forma para servir a humanidade. Não vai ser suficiente mais participar de lucro. Precisa, sim, claro, mas talvez as pessoas só aceitarão trabalhar naquelas empresas que venham cultivar valores construtivos, que tenham responsabilidade social e ambiental. Né? Porque eu repito, por quê? Porque nós, seres humanos, mesmo com os nossos inúmeros defeitos, nós somos seres sociais. Somos capazes de ter atos de empatia, nos colocarmos no lugar dos outros, altruísmo, generosidade com os nossos semelhantes. Isso é nato, natureza do ser humano. Então, a responsabilidade social, ambiental como um todo mostra bem isso. E essas qualidades, né, de altruísmo, generosidade, empatia, né, engrandecem enquanto pessoas, né? Nos engrandecem enquanto pessoas, porque torna o mundo um lugar melhor para a gente viver. Esse é o motivo da responsabilidade social e ambiental. Nós somos responsáveis pelo planeta. Nós estamos na mesma casa. O planeta é um só, é a mesma casa. Se nós não cuidarmos ambientalmente e socialmente desse nosso planeta, para onde nós vamos? Nós estamos aqui, né? Esse é o propósito, essa é a proposta da gente trazer hoje esse tema bem superficial para a gente falar o que é responsabilidade social e ambiental. Muito mais do que seguir normas, muito mais do que estar seguindo regras e regulamentos, né? É fazer, é olhar, é sermos responsáveis dos nossos atos, dos atos praticados todos pelas empresas, ok? Esse era o recado de hoje. Passando essa experiência nossa de alguns casos que a gente tem e mostrando essa diferença de filantropia para responsabilidade social. Tá? Eu agradeço a presença de vocês, mais uma vez hoje, nesse assunto. Nós vamos dar sempre continuidade a assuntos ligados a negócios sociais, ligados ao terceiro setor. Né? Um deles, por exemplo, falar das ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030. Quais são essas ODS? Que relação que ela tem com o terceiro setor? Que relação que isso tem com os negócios sociais? Né? Vamos falar um pouquinho também das organizações da sociedade civil ligadas às empresas. Na prática, como funciona esse tipo de negócio?
falar um pouquinho de empreendedores que estão transformando o mundo. Vamos trazer depois cada um desses empreendedores que eu estou dando exemplo aqui, né? Gabriel lá do Rio de Janeiro, o Dr. Modesto, nós vamos trazer para um bate-papo, para a gente ter na prática com eles, né? Como eles vivenciaram isso, como significa eles terem esse trabalho de responsabilidade social, né? Os desafios do terceiro setor, muitos temas a gente vai trazer ainda, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo na próxima terça-feira às 10 horas um novo tema. Provavelmente vai ser as ODSs, né, do terceiro milênio. E agradeço, um beijo no coração de todos. Obrigado.